irmãos e minhas irmãs, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida e que nesse tempo o Senhor possa falar ao seu coração através dessa mensagem, que juntos possamos crescer cada vez mais naquilo que o Senhor tem para cada um de nós e que através dessas meditações diárias nós possamos buscar no Senhor as respostas para as decisões que temos de tomar, buscar no Senhor o nosso amadurecimento espiritual, o nosso crescimento cada vez mais genuíno na sua presença e que assim possamos ser melhores pais, filhos, patrões, empregados e que através da boa mão do Senhor nós sejamos conduzidos como fiéis discípulos dele. Vamos orar em nome de Jesus e colocar diante do Senhor a nossa vida e a vida da nossa família. Santo Deus e eterno Pai, nós nos curvamos diante do Senhor, pois sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus que se compadece de nós e que a cada manhã renova sobre nós da Tua graça e da Tua misericórdia. Ó Deus, em nome de Jesus, continue falando ao nosso coração, continue fazendo com que através da Tua palavra nós possamos crescer e buscar o amadurecimento no Senhor e que diariamente possamos buscá-lo na beleza da Tua santidade, em nome de Jesus. Amém e amém. O mês de outubro é o mês da Reforma Protestante e nesse mês nós nos lembramos dos princípios que regem a nossa doutrina e nos auxiliam cada vez mais a compreender as Sagradas Escrituras e a buscar nelas uma interpretação coerente com a vontade do Senhor, a fim de adorarmos o seu nome da beleza da sua santidade e evidenciarmos a real transformação que o Espírito Santo do Senhor evidencia em nossa vida. Nessas semanas, eu gostaria de meditar com os irmãos em alguns aspectos práticos da doutrina de Jesus que foram chancelados pela Reforma, mas que se iniciaram pelas palavras do Mestre no seu grande sermão do monte. Palavra do Senhor no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículos 1 e 2, nos diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Comumente pensamos que os ensinos de Jesus se davam para toda a multidão, e de fato, Jesus pregava para grandes multidões, para grandes aglomerações de pessoas, coisa que há mais de 6 meses nós temos evitado por conta da pandemia. Mas nos momentos em que Jesus realizava os seus milagres, no momento em que Jesus ensinava o povo, era comum encontrarmos multidões reunidas para ouvir os ensinamentos de Cristo Jesus. Nessas semanas, nós falaremos a respeito das bem-aventuranças como marcas dos ensinos de Cristo Jesus refletidos na doutrina reformada. Mas antes de entrarmos na particularidade das bem-aventuranças, eu gostaria de destacar aqui alguns aspectos que nos fazem continuar desejando compreender as Sagradas Escrituras. O primeiro grande brado da Reforma Protestante foi somente as Sagradas Escrituras, somente a Palavra de Deus, somente uma interpretação coerente acerca da Palavra de Deus é que deve reger os princípios da teologia e os princípios de vida de um autêntico discípulo. Nos dias que nós vivemos, passamos por crises econômicas, de saúde pública, mas nunca passamos por uma crise tão grande na teologia como a que nós estamos vivendo hoje, onde há uma mistura de diversas interpretações, sejam elas liberais, sejam elas ultraconservadoras, sejam elas de cunho pragmático,
sejam elas para atender simplesmente às nossas necessidades. O povo empobrece no conhecimento das Sagradas Escrituras. E esses versículos evidenciam que uma das grandes obras de Cristo Jesus é ensinar o povo. E quando nós pensamos em povo, nesse texto, não podemos associar isso a uma grande massa, porque a palavra nos fala que Jesus se assenta, fala às multidões, mas quem está perto para ouvir são os seus discípulos. Todo o Sermão do Monte se trata de ensinamentos para a composição de um caráter autêntico para discípulos. A vida cristã não é uma vida a ser diagnosticada para toda uma multidão. Jesus Cristo ensina primeiramente a um grupo de discípulos. É muito mais fácil ser multidão do que ser discípulo. É muito mais fácil buscar interpretações da massa do que buscar uma real interpretação, autêntica interpretação, genuína interpretação, para que fale ao coração de discípulos a serem transformados. O caráter evidenciado no Sermão do Monte é um caráter para discípulos autênticos. E a primeira pergunta que eu gostaria de dizer para você é: que tipo de pessoa você é? Ou em que grupo de pessoas você está? Você faz parte do grupo de discípulos que busca compreender as Sagradas Escrituras como regra de fé e prática, e através das Sagradas Escrituras, uma composição na sua vida, a fim de evidenciar o caráter autêntico de um verdadeiro discípulo? Ou você faz parte da multidão, da aglomeração e da massa, daqueles que caminham pela força do balançar um do outro, vai junto com o que todo mundo está pensando, vai junto com o que todo mundo está falando, aceita qualquer tipo de movimento que te leve para um lado e para o outro? Você é um ouvinte da palavra ou um praticante daquilo que a palavra nos ensina, e particularmente nesse sermão, um desenvolvedor do caráter de Cristo Jesus em nossa vida? Vocês e eu temos buscado o quê? Como a multidão, os milagres, os benefícios de caminhar perto de Jesus? Ou como discípulos temos buscado entregar a nossa vida em sacrifício ao Senhor, para que Ele possa crescer e a cada dia mais nós possamos diminuir? Que através das reflexões ao longo desses dias, possamos pensar, refletir e entender que a doutrina reformada, mas muito além da doutrina reformada, as palavras de Cristo Jesus nos levam ao ensino, a conhecermos mais do Senhor, nos leva a desenvolver cada vez mais o desejo profundo de buscarmos as Sagradas Escrituras e de caminhar num desenvolvimento de um caráter autêntico de um discípulo segundo o coração de Cristo Jesus. Não caminhe como a multidão, caminhe como discípulo. São os discípulos que recebem os ensinamentos, são os discípulos que são desafiados a colocar cada um deles em prática. E somente os reais discípulos são mais do que felizes, são bem-aventurados, desfrutam do perfil e do caráter de Cristo moldado neles e aguardam as promessas que o próprio Cristo faz a cada um deles. Que o Senhor esteja conosco, nos tirando da multidão e nos fazendo autênticos discípulos, através de uma boa doutrina, de uma teologia enraizada
mas acima de tudo isso, da caminhada e da jornada com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe em o nome dele. Santo Deus, maravilhados ficamos quando lemos a Tua palavra e vemos os movimentos do Senhor ao se assentar diante da multidão e a ensinar os seus discípulos com a profundidade da Tua palavra, com a profundidade do Teu Evangelho, com a vida e testemunho que somente o Filho de Deus encarnado deixou ao povo, e através de uma interpretação autêntica, concisa, possamos evidenciar a real transformação que o Senhor inicia em nossa vida. Que nesse tempo possamos reformar a nossa vida e a partir daí possamos transformar e reformar o nosso coração para a glória do Teu santo nome. Em Cristo Jesus. Amém e amém. É tempo de reforma, tempo de transformar aquilo que aprendemos na prática. Que Deus esteja conosco, em nome de Jesus. Seguindo para o alvo eu vou. Coroa conquistar, lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero. Quero
voz, Senhor, te quero mais.